Hora de juntar os cacos, literalmente. Ontem a gente viu cenas impressionantes, porque foi a hora de entrar no prédio do Palácio, né, do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, e olhar e começar a dimensionar o estrago. São dois tipos de estrago. Tem um estrago que foi muito grande, que é um estrago físico. É um estrago feito nas instalações, obras de arte, esculturas, objetos da antiguidade. É a nossa história. Ali tem um estrago muito grande. Algumas peças impossíveis de recuperar, claro. Dá para tentar refazer, mas não tem não é mais a mesma coisa. Mas, enfim, esse foi um estrago muito grande. As cenas são impressionantes. O cuidado em destruir, a atenção em destruir é uma coisa impressionante. Então aqui tem um estrago de grande magnitude. Tem um outro estrago também, que eu acho importante, que é um estrago visível, mais do que visível, na estrutura de segurança pública. Se na estrutura de segurança pública só do Distrito Federal, se nas forças de segurança também federais, o fato é que aqui tem uma investigação muito importante para ser feita, para a gente poder saber qual é o grau de estrago. Porque a informação fluiu. Todo mundo sabia que havia um grupo grande de pessoas se organizando, ônibus de toda parte, um grupo grande se organizando para ir para cima dos prédios. Se iam destruir, não iam destruir, se falavam em destruir, não iam destruir, não importa. O fato existe um buraco muito grande nas forças de segurança. E sem que tenha o direito de alegar a surpresa, não com o fato em si, porque esse está mais do que claro que não foi surpresa alguma, mas com o poder ofensivo de multidões. Em 2013, Brasília foi palco de uma manifestação grande e foram para cima dos prédios, e foram para cima do Palácio de Itamaraty, e quebraram os vidros de Itamaraty, mais de 60 vidros, e entraram para depredar. Não aconteceu o que aconteceu. E ali, aquele episódio deixou várias lições. Uma das lições, e isso foi tema de discussão entre as forças policiais, isso foi tema de entrevistas com coronéis, do próprio GDF, dizendo o seguinte: nós não podemos conter multidões do jeito que a gente vem contendo multidões. Nós não podemos acreditar que as pessoas vão parar com o aparato que a gente montou. E um dos temas, um dos pontos que foi abordado nas reflexões feitas com o estrago de 2013, 10 anos atrás, era o uso de gradil de ferro. Muito comum para organizar fila na compra de ingressos em estádios, para a entrada das pessoas em shows, enfim. Porque aquilo vira arma na mão dos vândalos. E virou. E diziam isso já em 2013, em 2014, você tem reportagem em 2015, em 2017, outros momentos em que essa discussão apareceu. E diziam, em vez de gradil de ferro, blocos grandes de concreto, que podem ser transportados e colocados formando uma barreira física. Não, daqui não passa. E é muito mais complicado se você tem blocos de concreto. Mas muito mais complicado. Isso para falar uma das coisas que 2013 ensinou. Eu não sou a referência para falar disso. A referência são os órgãos de segurança, são os especialistas em segurança, são os especialistas em contenção de multidão, que quando falam sobre a multidão, fatiam o assunto. Existe multidão quando tem comício, existe multidão quando tem piquete, existe multidão quando tem marcha ou passeata. São naturezas diferentes, são ações diferentes e exigem ações diferentes das autoridades das forças de segurança. Comício não é piquete, piquete não é marcha
E o que a gente viu foi uma marcha. E, portanto, não era assim. Eles se organizaram para impedir a entrada de alguém em algum lugar, piquete. Ou para se reunir em torno de um palco, comício. Aqui não, era uma marcha. Marcha em direção a quê? Para fazer o quê? O que tinham que fazer? Estavam festejando o quê? Dia de Nossa Senhora? Não é o dia. Dia de Reis? Não é. Não estavam festejando nada. E sabiam, as forças de segurança, qual era o plano. Ninguém sabia qual ia ser o desfecho. Aliás, se você faz uma contenção, é justamente porque você teme o pior e age para que ocorra o menor estrago possível. E o menor estrago possível é deixar as pessoas mal intencionadas longe do alvo. Não significa que toda manifestação, se ultrapassar a barreira policial, vai fazer o estrago que essa fez. Não significa. Mas você não pode deixar. Simplesmente não pode deixar. Não tinha nada para fazer ali. Ninguém ia encontrar parente, ali não é a rodoviária, eles não estavam indo buscar ninguém. Não tinha uma promoção de uma loja. Se você vier agora para frente do Congresso Nacional, do Palácio Planalto, você vai ganhar um par de tênis, vai ganhar ingresso. Nada. Não tinha nenhum motivo para eles irem para lá. Só tinha um motivo: fazer o que fizeram. Destruir. E não tiveram dificuldade alguma. Agora, vem cá. Se eles não tiveram dificuldade alguma, 10 anos depois da marcha que ensinou a Polícia do Distrito Federal de que ela tinha errado em 2013 e não poderia repetir os erros que repetiu. E 10 anos depois, a Polícia Militar comete os mesmos erros, aliás, mais graves, porque em 2013 as pessoas conseguiam parar seus carros, seus veículos, seus ônibus nas imediações e não havia o fechamento que havia para acesso de veículo como havia agora. E se cometer os mesmos erros, temos um problema muito sério. E aí é preciso investigar. Agora, não pode só investigar, e o interventor está fazendo um trabalho de investigação no governo do Distrito Federal, na parte de segurança. Tá bom, mas e no governo federal? E no governo federal? Não tem responsabilidade para ser apurada? O ministro Flávio Dino, declarações sugerem uma passividade extraordinária. Liguei para o secretário, liguei para o governador, falei com este ou aquele, tá, e aí? E aí, não aconteceu nada, tudo bem? Será que o ministro Flávio Dino, sabendo que a casa dele corria riscos, sabendo que a esposa dele, filhos dele estavam em risco, simplesmente ligaria para a polícia militar 190? Olha, parece que vai ter um problema na minha casa, com a minha família. Não ia fazer mais nada. Ele ia parar por aí. Será que ele cuidou, tendo informações que havia recebido, e ouvindo do governador que as coisas estavam sob controle, cuidou, com base nas informações que ele recebia, porque a ABIN tinha informação, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, são os órgãos dele. O mesmo vale para o ministro José Múcio. Será que as Forças Armadas não tinham nenhuma informação para passar para o ministro? Será que não passaram? Se não passaram, uma conversa para ele ter com os comandantes. Se passaram, é preciso que ele se explique. Então, o governador do Distrito Federal agiu de forma omissa, no mínimo, como sugere Alexandre de Moraes, ou agiu de forma criminosa? Intencional, quero dizer. De má fé. E o secretário de segurança dele, que era ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça, quis fazer um agrado para o Bolsonaro, puxar o saco do Bolsonaro, botou o secretário, que aliás estava viajando, estava em Orlando. Tudo bem, essa parte deve ser investigada, porque aí o interventor tem um interesse, essa é a missão dele, mas e no Ministério da Justiça e no Ministério da Defesa? Nada para a gente apurar? Nada? A informação fluiu, não aconteceu nada? Cadê os blocos de concreto? Cadê os blindados? Cadê a proteção aos prédios públicos para valer? Porque depois que ultrapassou aquele limite, desculpa, 4, 5, 6 mil pessoas vão andando e ninguém para. Ninguém para. O desafio da polícia é impedir que cheguem. Chegou, aí é tentar tirar. Tanto que levaram 2 horas e tanto para tirar.
Então temos um problema, um primeiro problema, que é, tivemos um grande estrago nos prédios públicos, esse sim um grande estrago. Temos um buraco, um estrago na estruturação das forças de segurança, é de se perguntar que tamanho tem, ainda não se sabe, mas tem um estrago, tem um buraco, porque não pode 4.000 pessoas fazerem um negócio desse, subordinarem as autoridades policiais à humilhação, etc. E com atos heróicos desse ou daquele policial tentando parar uma multidão, que é uma impossibilidade, não tem como. Depois, tem uma outra questão que é importante, e aqui o estrago se dará se a gente repetir a nossa tradição, e será um estrago maior do que o estrago que a gente viu nos prédios, porque esses a gente reforma, por mais que a gente perca as obras, algumas podem ser restauradas, mas por mais que não seja a mesma coisa, tem um estrago na estruturação da sociedade, que a gente não sabe que tamanho tem, e que depende da punição dos culpados, da punição daquele que cometeu os atos, da punição àqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos, aqueles que apoiaram os atos, aqueles que, enfim, fizeram a divulgação do crime. O ministro Alexandre de Moraes, na posse do novo diretor da Polícia Federal, que aconteceu hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa posse, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso, a necessidade de punição. Bom, a nossa tradição é a pior possível nesse campo. Quer dizer, quando você faz a punição, quando você bota alguém em cana, qual é o objetivo? Alguém pode dizer, não, é reabilitar a pessoa para que ela não cometa mais esse crime ou outro crime qualquer. Também tem um papel de reabilitação, em alguns casos funciona, na maior parte dos casos é uma discussão duvidosa. Bom, mas nós temos que também compensar, né, a sociedade, porque ele praticou um delito e esse delito produziu um estrago. Ele precisa compensar financeiramente. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou em reforma, restauração, recuperação do prédio do Senado, mas ele não queria que isso fosse pago pelo contribuinte. Ele gostaria que fosse pago por quem quebrou. Então tem um pedaço que tem a ver com a reparação, compensação. Tem um outro pedaço importante da punição, que é intimidar. É intimidar. É assim, nunca mais isso pode acontecer. Ações futuras, intimidação, fundamental. Esse segundo é para intimidar quem pensa em fazer, mas tem que, no conjunto da sociedade, compartilhar o sentimento de confiança na lei. Olha, a lei no Brasil funciona. E a lei no Brasil funciona. Será que funciona? Será que realmente a lei no Brasil funciona? Todas as leis funcionam? Então, é um negócio complicado. A punição também protege a sociedade do próprio criminoso ao afastá-lo. Se nada funcionar, pelo menos ele está longe. E, finalmente, reabilitar. Reabilitar. Pode dar certo, na maior parte das vezes entendo que não dá certo, mas esse pacote de objetivos tem que ser feito. Senão, a gente vai ter um problema. Porque a punição é um instrumento da paz social. Por último, mas não menos importante, é entender, e nesse processo de investigação, o que essas pessoas queriam. Uma parte queria destruir o prédio porque na hora, por uma modalidade própria de multidões, né, por um sistema de contágio, um sistema de imitação, esse faz, aquele faz, uma parte pode ser, mas tem gente que queria mais do que destruir o prédio. A destruição do prédio era um método, era um meio para atingir o objetivo de derrubar o governo. De derrubar o governo. A gente olha para aquelas pessoas e fala, elas estavam aqui para derrubar o governo? Olha, se estavam ou não ali para derrubar o governo todas, mas uma parte acreditou piamente que ao destruir tudo, não ia sobrar nada, nem as instituições, o que é uma bobagem.
porque as instituições são maiores do que os prédios e maiores do que a tentativa de acabar com ela. Então, esse cenário que passa por reconstrução dos prédios, que já vai começar, tem um estrago grande aí, que passa pela percepção de que se a gente não punir, e a nossa tradição é muito ruim, a gente vai ter um problema maior lá na frente. Que passa por uma análise das forças de segurança para entender onde é que estão os buracos, muitos buracos a serem resolvidos. E, finalmente, entender o que essas pessoas queriam e identificar quem fez, quem depredou, quem financiou e desmontar e prender essa gente toda. Prender e condenar. Porque a nossa tradição, como eu falei, é péssima. Em 2013, no ataque a Brasília, só uma pessoa foi condenada. Uma pessoa foi condenada. Tinha um monte de gente jogando coisa, quebrando, jogando pedra, quebrando mais de 60 vidros. Não foi uma pessoa só. Então é preciso entender. Agora nós temos centenas de presos que estavam nas manifestações, ou melhor, na invasão aos prédios, nos atos de atentado e depredação, etc. E prenderam mais gente, muito mais de 1.000 pessoas nos acampamentos. São coisas diferentes. Quem estava no acampamento e quem foi para a manifestação, achando que era uma manifestação, depois virou um quebra-quebra. Tem muitos que são culpados, outros que estavam lá olhando. Então temos que olhar isso direitinho e entender. Porque a democracia ela não saiu arranhada. A democracia saiu com a força que tinha antes. O presidente fazendo decreto, Alexandre de Moraes dando sentença, Rodrigo Pacheco falando, Arthur Lira também falando. A vida das instituições segue. E isso é muito importante. Isso é um dado muito importante. Se queriam comprometer as instituições por meio da destruição dos prédios públicos, simplesmente isso não aconteceu, para a felicidade e a confirmação da solidez da democracia brasileira.